Olá, meus amores! Nós estamos aqui novamente e chegamos a junho. Olhem só como o tempo está passando. Por isso, mesmo com a distância, mesmo com a vontade de estar juntos, temos que aproveitar o nosso tempo da melhor maneira, não é verdade? Então, hoje nós vamos iniciar realmente a nossa unidade 4, que fala da África para o Brasil. A tia Cris pediu que vocês assistissem o filme do Quirico e a Feiticeira, que é uma graça, que mostra pra gente um pouco da cultura africana. É uma riqueza de detalhes muito interessante, e o Quirico e toda a sua coragem de enfrentar os problemas trazem para nós lições muito importantes, não é verdade? Então, hoje nós vamos conversar sobre a questão da vinda dos africanos para o Brasil como escravos. Só que antes disso, a gente precisa entender algumas questões que são importantes. Queridos, existem dois tipos de escravidão: a escravidão antiga e a escravidão moderna. Eu vou explicar. Lá na África, mesmo antes da chegada dos europeus, porque vocês se lembram, com a busca por um novo caminho para as Índias, os europeus foram se aproximando desses territórios. Os portugueses, por exemplo, tomaram posse de vários desses territórios. Hoje são países que falam língua portuguesa, e com isso foram fazendo comércio e também começaram o tráfico de escravos, o comércio de pessoas. Mas na África, como na antiguidade, a escravidão sempre existiu. O que era a escravidão antiga? Era uma escravidão coletiva, ou seja, um povo lutava com o outro. Supondo, o povo que perdesse a guerra tornava-se escravo dos vencedores, ok? Era uma questão que acontecia desde os tempos mais antigos. Os gregos foram escravos dos romanos, os judeus foram escravos lá no Egito, ou seja, era uma escravidão coletiva. Além disso, poderia também se tornar escravo aquele que cometesse um crime ou que não cumprisse uma norma ali da sua sociedade. Então, os portugueses, no caso de quem nós estamos falando, ao se apropriarem desses espaços aqui na África, eles começaram o que nós chamamos de escravidão moderna, ou seja, se antes a escravidão era coletiva, o povo era escravizado em função de uma disputa, de um conflito, agora a escravidão passa a ser individual, ou seja, a pessoa passa a ser comercializada como se ela fosse um objeto. E era assim que o escravo era visto. Ele era visto como um bem, como algo que era comparado a um animal. Por exemplo, ele era chamado de um bem semovente, ou seja, um bem que se movia. Porque, por exemplo, uma mesa é um bem, um quadro, um vaso, e o escravo também era um bem que se movia. Então, na verdade, quando os portugueses começam a comercializar individualmente as pessoas, aí nós temos um exemplo de uma escravidão moderna, ou seja, não é mais uma escravidão coletiva, agora é o indivíduo que vira uma mercadoria. E foi isso que os portugueses, não só os portugueses, outros povos também, começaram a fazer aqui no continente africano, ok? E aí vocês podem perguntar, mas tia, por que precisou trazer os africanos para o Brasil? Justamente porque no Brasil começou-se, como eu já falei com vocês, a se fazer o plantio, o cultivo da cana-de-açúcar, que naquele período era muito valioso. O açúcar era considerado o ouro branco.
Alguém pode perguntar, mas tia, os índios já não estavam aqui? Sim, os portugueses tentaram escravizar os indígenas, mas não tiveram sucesso. Por quê? Porque a cultura indígena é muito diferente da cultura europeia. Por exemplo, na cultura indígena, quem cuida da plantação são as mulheres, é um serviço das mulheres. Já na cultura europeia, quem ia para as plantações, em sua maioria, eram os homens. Então, os índios não se adaptavam a esse trabalho. Daí que até hoje, olha por que é importante. Quem sabe história sabe mais. Tem gente que diz assim, o índio é preguiçoso, índio não gosta de trabalhar. Isso é uma ideia que vem lá de trás. Não é que ele não gostasse de trabalhar, é que aquele tipo de trabalho que queriam impor ao índio era algo para o qual ele não estava preparado e também não fazia parte da sua cultura. Então, o africano veio para o Brasil justamente para trabalhar no cultivo, principalmente, né, da cana-de-açúcar, e depois trabalhou na mineração, em inúmeras outras atividades que agora nós vamos estudar, ok? Então, como eu falei no nosso último encontro, tem pessoas que quando falam de África, acham que a África é uma coisa só. Na verdade, pessoal, a África é um continente riquíssimo de diversas culturas, bastante interessantes. E vocês imaginem, você está aqui no seu país, na sua aldeia, imaginem a aldeia do Quiricu, e de repente chegam os europeus e capturam as pessoas e as levam para o cais lá do porto, fazem comércio, e essas pessoas são jogadas num navio e levadas para um país distante. Imagina o que não representou esse processo para todas aquelas pessoas. Então vejam, é muito importante que a gente saiba que da África, o nosso livro aponta 4 lugares de onde vieram muitos dos africanos. As ilhas de Cabo Verde, Angola, Moçambique e também do Sudão, desse país aqui, jamais no meio. Vieram esses povos, né? Vieram escravos vindos desses locais aqui para o nosso país. E eu vou propor hoje que vocês façam um exercício muito interessante, justamente para a gente compreender a diferença das pessoas que vieram para cá, porque não veio todo mundo do mesmo lugar. Há um texto aqui no nosso caderno de exercícios, de atividades, um texto muito bacana do Alberto da Costa e Silva. É um pedacinho de um texto que foi publicado numa revista muito importante, que é a Revista de História da Biblioteca Nacional, né, lá do Rio de Janeiro, que vocês vão ler. Eu vou ler agora e vou explicar, porque isso tem tudo a ver com o ponto que nós começamos a estudar hoje, tá bem? E ele diz assim, o Alberto: por toda parte, porém, eu encontrava gente estranha, de outras Áfricas que não a sua. Na verdade, ele está relatando a visão de um escravo ao encontrar todos aqueles outros no local onde eles eram vendidos. Então, por toda parte, porém, encontrava gente estranha de outras Áfricas que não a sua. Contradições, crenças, valores, costumes, saberes e técnicas diferentes. Ele devia estar apontando para um. Em sua terra, andava de camisolão até os pés e gorro na cabeça. Aquele não tinha mais do que um pano entre as pernas, amarrado na cintura. Aqui, as mulheres entrançam os cabelos com contas em conchas e ali cobrem a cabeça com os turbantes. Acolá, mulheres raspam o crânio, ou seja, ficam sem cabelo. Umas vestiam-se apenas de miçangas e outra com bubus. Bubus são túnicas também compridas, ou envolviam o corpo em panos coloridos. E todas exibiam muitos colares e argolas nos braços e nos tornozelos. Esse texto ele é muito importante
para que a gente entenda a diversidade de povos que vieram aqui para o nosso país. Eu tenho até aqui umas imagens lindas, olhem só. Aqui a gente vê africanos com roupas bem coloridas, né? Com ornamentos na cabeça, com gorros. Vejam, elas trançam os cabelos. Olha que coisa linda, olha o tecido. E já aqui a gente tem um outro grupo que já raspa o cabelo, não é? Já usa um outro tipo de colar. Então é muito importante que a gente perceba que os africanos que vieram para o Brasil vieram de diferentes locais, com diferentes culturas, com diferentes saberes e que vieram para cá e formaram, junto com os índios e os europeus, isso que nós somos hoje, o povo brasileiro. Nós vamos estudar mais na frente a importância, as tradições que nós herdamos da cultura africana, que fazem parte da nossa história, ok? Então hoje, o que nós temos que ter claro, pessoal? Esse assunto é longo, nós vamos trabalhando ao longo das nossas aulas. É importante que a gente saiba que a África, ela é um continente repleto de diferenças, que de cada local que os africanos vieram, eles traziam consigo diferentes saberes, como está aqui no nosso livro, que vocês vão depois ler com bastante calma, e que a questão da escravidão, ela tem essa perspectiva da escravidão antiga, quando um povo era escravizado ao perder uma guerra, um conflito, ou ao cometer algum crime, ou fazer alguma coisa fora da tradição da sua aldeia. E depois, a escravidão moderna passa a entender o indivíduo como uma mercadoria, né? É uma escravidão individual. O europeu vinha para esses locais e comercializava as pessoas como se elas fossem objetos que vinham para cá, obrigadas a trabalhar, né, nas diferentes frentes que eles encontravam, que nós também vamos estudar, ok? Então hoje ficamos por aqui. Vou passar para vocês a atividade do nosso caderno de exercícios e nós vamos agora, ao longo das nossas aulas, entendendo como era a vida desses africanos na nossa terra, como foi a vinda deles, como eram as viagens nos navios negreiros. Tudo isso nós vamos estudar nas nossas próximas aulas e entender como esse povo foi fundamental na nossa formação enquanto país, ok? Um beijo enorme, estou morrendo de saudades e até quinta!